Olá, meu querido, a paz de Cristo Jesus sobre a tua vida. Pastor Adriano Moreira, aqui mais um dia, mais uma oportunidade e começando mais uma semana de reflexão com você. E prosseguimos na reflexão na Epístola do Apóstolo Paulo a Timóteo. E hoje no capítulo 4 e nos versos 6 e 7. Eu quero 6, 7 e eu quero, e o 8 também, né? Eu quero poder refletir com você hoje. Meu pedido a você é sempre o mesmo, meu querido, que você curta aqui no Instagram, que você compartilhe, que você comente e que você também nos siga no YouTube. Nós temos aí no nossa bio aqui do Instagram o linkzinho para você estar também se inscrevendo lá no YouTube. Nós estamos crescendo, graças a Deus. Você vai se multiplicando aí. Nos ajude para que possamos alcançar tantas outras pessoas, tantas outras casas, lares, ministérios, com a palavra do Senhor. Então você que está chegando aí, Deus te abençoe. E eu quero já ser bem direto no texto que nós queremos ler, porque eu quero hoje falar com você sobre a fidelidade do vocacionado no ministério. E isso é importante. Eu sempre tenho falado aqui sobre vocacionado. Paz, Werner, Deus abençoe aí. Paz de Cristo sobre a tua vida. Compartilha aí com outros e eu quero ler com você. 1 de Timóteo, capítulo 4, e o versículo 6, vai nos dizer assim, ó: expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Bom, esse texto traz para a gente 3 reflexões principais que eu quero compartilhar com você. Fidelidade que o vocacionado precisa ter no ministério. E mais uma vez, para você que já nos acompanha e para você que talvez esteja nos acompanhando pela primeira vez hoje, eu tenho denominado vocacionado todo aquele que tem um chamado, todo aquele que tem um dom de Deus, e todo servo de Deus, toda serva do Senhor tem um dom, tem um chamado, tem uma vocação, e automaticamente isso que eu chamo de vocacionado. Todo aquele que de Deus recebeu uma responsabilidade, todo aquele que de Deus recebeu um dom, uma capacitação, todo aquele que de alguma forma pode ser útil e será útil no reino de Deus, na obra do Senhor. Então, esse é o que nós denominamos vocacionado, independente de título, de ordenações, de consagrações. E aqui Paulo, ele vem no desdobramento dos versos de 1 até o verso 5, falando que nesses últimos tempos, muita gente se apostataria da fé, e ele começa falando sobre ensinar o correto, fazer conforme o ministro de Deus foi chamado para fazer. Aí ele começa a falar de algumas heresias aqui nos versos 2, 3 e 4. E aí o verso 6 ele vai nos falar de 3 fidelidades que o ministro precisa ter. A primeira delas é a fidelidade na exposição da palavra. Porque o texto começa dizendo expondo estas coisas. Que coisas? As coisas que ele falou nos versos anteriores, justamente sendo um combate a falsos ensinos e a falsas doutrinas. Então, primeira fidelidade, principalmente para os que pregam, principalmente para os que ensinam numa escola bíblica, num seminário, principalmente para aqueles que pregam nos púlpitos das igrejas, principalmente para aqueles que, de alguma forma, estão fazendo uso da palavra de Deus numa exposição. Faça a exposição da palavra. Não é a exposição da sua ideia, não é a exposição de ideologia, não é a exposição de conceitos humanos, é da palavra. Porque é isso que o texto está dizendo. Ele tem que expor as coisas. Que coisas? As coisas do Evangelho, as coisas da palavra. Porque assim ele vai dizer que esse homem
nesse caso aqui, Timóteo, seria um bom ministro de Cristo. Então essa é a primeira coisa que, principalmente os que assomam e assumem púlpitos de igrejas hoje, precisam fazer. Serem fiéis na exposição da palavra. A sua ideia não interessa, sua ideologia não interessa, o que você pensa que é certo também não interessa. Interessa a palavra. É a palavra que tem que ser exposta, é a palavra que tem que ser entregue, é a palavra que tem que ser servida, é a palavra que tem que ter exposição. E para se ter exposição da palavra, tem que se lê-la, tem que se estudá-la, tem que se pesquisá-la, tem que fazer exegese, tem que interpretar, tem que fazer o trabalho necessário para fazer uma exposição da palavra. Segunda fidelidade que esse texto vai dizer, que é uma fidelidade que todo vocacionado precisa ter, é fidelidade na rejeição daquilo que é inútil, daquilo que não tem fundamento, daquilo que não tem raiz, daquilo que não é fato, daquilo que não é real. Porque Paulo vai dizer que ele deveria ser aquele que deveria expor aquilo que já tinha sido ensinado, estas coisas, para ele ser um bom ministro de Cristo. Aí ele vai falar alimentando-as, né, pela palavra da fé e da boa doutrina. Então ele está falando de palavra, mas ele vai dizer no verso 7 que Timóteo tinha que rejeitar algumas idosas, velhas de caminhada, né, dentro do meio religioso, e que provavelmente traziam muita tradição, que trazia muita coisa sem princípio, muita coisa sem fundamento, muita coisa sem raiz, muitas fábulas judaicas, provavelmente, o que muitos exegetas, comentaristas dizem, e Paulo chega a dizer que essas velhas estão até caducas. Em outras palavras, o ministro, o vocacionado, ele tem que ser fiel na rejeição daquilo que não tem fundamento, daquilo que não tem um fundamento na Escritura, daquilo que é coisa da cabeça, sei lá de quem, que é da tradição, sei lá das contas, daquilo que não tem nenhum respaldo na Escritura Sagrada, que não tem um embasamento. São coisas que nos fazem perder tempo na vida, no ministério, muitas vezes. São coisas que nos fazem perder tempo. Bom, eu não estou falando de bons costumes, eu não estou falando de boa tradição, eu não estou falando de boas coisas, eu estou falando das coisas que são inúteis, são fúteis, são sem fundamento, são sem sentido, são sem razão, são sem propósitos, e que não só são caducas aqui, como disse Paulo, as velhas ou as idosas, mas são caducos também as coisas nas quais a gente às vezes fica matando e morrendo por elas. Existem coisas que já caducaram, existem coisas que já se superaram, existem coisas que já morreram no passado. Porque alguém chegou a dizer que tradição é a fé viva dos que já foram, ok? Isso é tradição. Mas tradicionalismo é fé morta dos que ainda vivem, tá? Então, tradição, não é tradicionalismo. Tradição é uma fé viva dos que já foram, daqueles que já passaram, daqueles que deixaram uma boa tradição e tradição saudável. É uma fé viva. Mas tradicionalismo, e que muitas vezes mata mais do que de fato na vida, é uma fé morta dos que ainda vivem. Então essa frase ela tem todo sentido. Tradição é a fé viva dos que já morreram, mas tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. E isso vai matando os que ainda vivem, mas vão matando-se espiritualmente. Então Paulo está dizendo, ser fiel, mas ser fiel na rejeição daquilo que é inútil, daquilo que é vazio, daquilo que não tem fundamento, daquilo que é tradicionalismo, daquilo que não tem sentido, de fábula, seja lá mais do que for. Terceiro, Paulo vai dizer que é interessante, importante ser fiel no exercício da piedade, ou no exercício da fé, ou no exercício do evangelho, como você queira. Porque ele vai dizer assim, exercita-te pessoalmente. É muito interessante que na linguagem de Paulo, principalmente de Paulo falando a Timóteo e aos irmãos em Corinto, Paulo usa muito termos do atletismo, muitos termos esportivos. Paulo, talvez influenciado pelas questões das Olimpíadas em Corinto, em Atenas, né, na cidade de Acaia, na região da Grécia,
ele usa muito esses termos de atletismo, de esportismo. Então aqui ele está dizendo, exercita-te na fé. Ele vai dizer, exercita-te pessoalmente na piedade. E ele vai dizer, olha, o exercício físico, ele tem seu proveito, ele tem o seu valor. Em algumas versões fala, para pouco é proveitoso. Não diz que não é proveitoso. Mas ele diz assim, mas o exercício da piedade tem mais proveito. Por que tem mais proveito? Porque esse exercício da piedade é o exercício que tem uma promessa para a vida vindoura, para a vida eterna, para a vida do porvir. Então ele está dizendo que eu tenho que evangelho. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que evangelho não é teoria. A piedade, né? A piedade aqui é o contrário do ímpio. Piedoso é uma vida de intimidade, de comunhão com Deus. Isso é exercício, isso é vivência, isso é convivência, isso é dia a dia. Paulo não está falando de teoria. Evangelho nunca foi teoria. Evangelho nunca foi apenas um tratado, uma ideologia. Evangelho é vida. Por isso que Paulo está dizendo que o vocacionado, além de ter uma fidelidade na exposição da palavra e uma fidelidade na rejeição do que é inútil, sem fundamento e sem raiz, ele também tem que ser fiel no exercício da piedade, no exercício da fé, no exercício do evangelho, no exercício da palavra. Porque se eu não exercito na palavra, eu não sou quem eu penso que sou e aquilo que eu ensino. É a mesma coisa do atleta. Seja lá qual for o atleta, em qualquer área que ele seja, se ele não exercitar-se naquilo que ele diz que é, se ele é o jogador de futebol, se ele é o jogador do vôlei, se ele é do basquete, se ele é do tênis, se ele é um nadador, se ele seja qual for o esporte, se ele não se exercitar, se ele não treinar naquilo que ele diz que é, ele nunca vai mostrar. Na hora H lá dele demonstrar o que ele diz que é, se é nadador, vamos ver o cara nadar, se é jogador, vamos ver o cara jogar, né? Se é tenista, vamos ver o cara jogar, enfim. Então, na hora, ele vai deixar a desejar. Por quê? Porque ele não se exercita. E aí, a gente tem que ser fiel no exercício da fé, do evangelho, da palavra, daquilo que Deus tem colocado para nós não só pregarmos, ensinarmos, mas naquilo que a gente precisa viver. Por isso, essa é a minha palavra para você hoje, servo de Deus, serva de Deus, nessa reflexão bem objetiva para a tua vida, fidelidade do vocacionado no ministério. Fidelidade na exposição da palavra, fidelidade na rejeição do que é inútil, do que não tem fundamento, e fidelidade no exercício da piedade, da fé e do evangelho. Essa é a palavra de Deus para a tua vida hoje, um pouquinho mais esticadinho, mas guarda no teu coração, curta aqui, comente, compartilhe, se inscreva também no nosso canal no YouTube, o link está aqui também, e lá também você curta, você se inscreva, você clica no sininho lá para você poder ser notificado sempre que tiver coisa nova, e a bênção de Deus seja sobre a tua vida. Até amanhã, assim querendo Deus.